Eu sei que você faz o curso lá de pipap, fica o dia inteiro lá aprendendo, aí no final do curso o professor pergunta, vocês entenderam? Todo mundo fala que entendeu, você não entendeu nada, só que você fica com vergonha, né, de falar, não entendi e tal. Porque eles falam de um jeito muito complicado, um jeito muito difícil de entender, e aqui a gente vai te explicar direitinho como funciona de uma maneira bem fácil de compreender cada parte do pipap. Production Part Approval Process, que dá origem à sigla pipap. É o processo de aprovação de peças de produção. Então o que é o pipap, no final das contas? Ele nada mais é do que um dossiê. Ele é um dossiê de documentos que vai dar sentido à aprovação daquela peça que você desenvolveu com a sua equipe. É muito parecido com um livro. Quando você pega o livro, tem a capa, aí conforme você vai folheando, vai lendo o livro, você tem lá capítulo 1, capítulo 2, diversos capítulos, né, contando uma história a respeito de alguma coisa. O pipap é praticamente um livro que vai contar a história daquele produto que você quer aprovar. A capa é o que nós chamamos de PSW. E aí você tem 18 elementos do pipap, que é como se fosse cada capítulo de um livro, 18 capítulos, vamos dizer assim, a grosso modo, só para exemplificar. Então vamos lá na lousa que eu vou mostrar para vocês como que é dividido esses elementos que compõem o pipap. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e compartilha, não esqueça, ó, as coisas estão melhorando, tem até camisa da Play Industrial agora, é isso aí. Mas vamos lá, vamos falar do pipap. O pipap é formado por 18 elementos, então a gente tem uns elementos aqui, coloquei na lousa para vocês porque eu sou amigo de vocês, quero ajudar vocês. Então para facilitar aí, ó, a gente tem os 18 elementos do pipap. Então funciona dessa forma, né? É como se fosse cada capítulo de um livro. Cada elemento é algum documento que está falando a respeito da peça que a gente quer validar. A gente tem o primeiro elemento que é o desenho da peça. Então o que é o desenho? É um desenho técnico que vai ter lá a peça de frente, o corte lateral, enfim, as medidas que essa peça possui. Então esse é o desenho do produto. Segundo item aqui, alterações de engenharia. O que é alterações de engenharia, né? Imagina que você está desenvolvendo um produto, ele não foi lançado no mercado. Então você tem lá uma concepção inicial. Pode ser que durante todo o desenvolvimento do produto, aquela concepção inicial não tenha mudado nada e você lance exatamente como você concebeu no começo. Aí nesse caso não se aplica, né? Você coloca um não aplicável. Mas acontece muitas vezes que durante um desenvolvimento vão acontecer mudanças, né? Então conforme você vai desenvolvendo o produto, vai fazendo algum teste, alguma coisa, você muda alguma cota, você muda alguma característica do produto e aí você tem que pegar essas mudanças e de alguma forma você tem que documentar isso. Por que documentar? Porque mais pra frente, depois que esse produto estiver no mercado e alguém quiser mudar ele, falar, por que não faz dessa forma lá, tem um canto vivo, por que não deixa um raio? Um exemplo hipotético aqui, e você não tem um histórico de mudanças, né? Então aí você tem um problema, porque de repente você muda o produto e não era para mudar, porque já existiu algum histórico de problema dessa concepção que estão querendo mudar. Então por isso que você tem que manter todo o histórico de alterações que a engenharia fez na concepção desse produto. O terceiro elemento do pipap a gente coloca aqui como aprovação da engenharia do cliente. Então o que seria essa aprovação? Quer dizer, você concebeu um produto e a engenharia do seu cliente tem que aprovar essa concepção. Então eles vão emitir algum documento dizendo, é isso mesmo, é essa concepção que a gente está aprovando. E também, depois que você tem tudo isso aqui aprovado, você tem que ter uma evidência de que o seu cliente aprovou esse seu trabalho. Então é um documento que comprove que o seu cliente está aprovando essa aprovação de peças. O quarto item do pipap, o quarto elemento é o DFMEA, é o Design FMEA, ou seja, é o FMEA do produto que você está desenvolvendo. Eu não vou perder muito tempo aqui porque a gente lançou aí uns 10 vídeos falando sobre FMEA. Entra aí na Play, pesquisa que você vai entender melhor o que é o FMEA. Mas são análises de riscos relacionadas ao produto, ao design do produto. Você tem aqui o fluxograma, que é o quinto elemento do pipap, é o passo a passo do seu processo. Você vai pesquisar aí no site da Play, a gente fala de fluxograma também. Sexto elemento do pipap é o PFMEA. Você vai falar assim, poxa, FMEA de novo? Só que aqui o quarto é o DFMEA, que é o FMEA de design do produto, e o PFMEA é o FMEA de processo. Mais uma vez, você entra aí no canal da Play Industrial e procura que a gente está falando de FMEA de produto e processo. Sétimo elemento é o plano de controle. Então, baseado nos seus FMEAs, você vai gerar um plano de controle, que é um documento que vai dizer o que você tem que controlar no processo de produção desse produto, como você vai controlar, com qual frequência, com qual equipamento. O oitavo elemento é o MSA, Measure System Analysis, é a análise do sistema de medição. É um conjunto de estudos estatísticos
no qual você valida os meios de controle com os quais você vai controlar o seu produto durante o processo. O nono item, relatório dimensional. Então você tem lá o seu desenho, ele vai ter que estar boleado, boletado. Cada empresa usa uma terminologia, né? Boletado, boleado, enfim, cada cota dentro do seu desenho vai ter um número. Aí você vai, em cima do desenho, gerar um relatório dimensional. Cada característica que está lá no desenho você vai ter que medir, né? E colocar se está ou não dentro do especificado. E você também tem o 10º elemento, ensaios de materiais, né, e desempenho, no qual você vai fazer ensaios na matéria-prima que você usa no seu produto. E no produto final, você vai ter que analisar o desempenho desse produto. Então, você, além de fazer testes na matéria-prima, você tem que fazer testes no produto final também, para ver se ele está atendendo aquilo que você espera dele. O elemento 11 é o CEP, controle estatístico do processo. Então você vai fazer estudos estatísticos de capabilidade, né? Você vai fazer uma série de estudos para verificar e comprovar que o seu processo produtivo é capaz de produzir produtos de forma similar, de forma normal, né? Não vai sair um produto muito diferente do outro. O 12º elemento do PIPAP, a gente tem aqui documentação de laboratório qualificado, ou seja, você realizou ensaios no seu produto, ensaios na sua matéria-prima, e esses ensaios foram realizados no seu laboratório ou num laboratório terceiro. O seu laboratório tem certificação, ou então se você utilizou um laboratório terceirizado, esse laboratório tem a certificação adequada para atender ao que o mercado pede, para atender às normas vigentes? O item número 13 é o relatório de aprovação de aparência. Então algumas peças passam por uma avaliação da sua aparência, né? São peças que muitas vezes ficam visíveis, né? Nem sempre vai ser aplicado, mas quando é uma peça que fica visível, o seu cliente geralmente solicita uma aprovação da aparência dela, de cor, né? Relacionado a características visuais do produto. Quando você submete seu PIPAP, você tem que enviar amostras de peças, e esse é o item 14. Então você geralmente pega 5 peças e envia junto com a documentação para o seu cliente aprovar. Mas você precisa também de ter uma peça padrão, ou seja, uma peça que você vai junto ao seu cliente analisar e ele vai assinar lá numa etiquetinha e ela vai ser aquela peça padronizada. Então toda vez que você olhar para o seu processo, você vai comparar com essa peça padrão para ver se está de acordo ou não. É o item 15. O item 16 trata aqui de gauges, de calibração, de meios de medição. Ou seja, você vai criar dispositivos para medir a peça, você vai criar pocaioquês, você vai criar algum equipamento que vai fazer a verificação da peça. Então esse equipamento tem que ser verificado, né? Você precisa de ter ele calibrado, dimensionado, e aí você atende ao requisito 16. Aí a gente tem o item 17, que são os requisitos específicos. Então, na verdade, você tem uma série de elementos que são solicitados no PIPAP e você tem um outro aqui que diz respeito aos requisitos específicos do seu cliente, ou seja, aquilo que ele pede a mais fora aquilo que é padrão de mercado, aquilo que é padrão normativo. E por fim, o 18º elemento é o PSW, que é a capa do PIPAP. Então o PSW é a sigla para Part Warranty Submission, que é o certificado de submissão de peças. Ele está por último aqui, mas ele é o primeiro documento que vai contemplar depois, na sequência, todos esses aqui. É como se ele fosse a capa do livro e cada um desses aqui fosse um capítulo do livro que trata a respeito dessa peça que você está enviando. Então acompanhe aí a Play Industrial, porque nos próximos vídeos a gente vai falar de cada nível de submissão do PIPAP. Mais uma vez, curte, compartilha, divide com seus amigos aí o conhecimento. Valeu, pessoal!